yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e hoje nós vamos falar sobre como unificar dois universos diferentes. Hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre alguns decks que a gente consegue usar em mundos diferentes, universos diferentes, porque afinal de contas estamos dentro do hype do formato do Yu-Gi-Oh! Gênesis. Se você não sabe do que se trata o formato do Gênesis, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima que eu te explico exatamente do que se trata. É o novo formato oficial paralelo da Konami, que inclusive vai ter Inside Event do ICS Anaheim que tá rolando hoje, né? Eu confesso que eu fiquei pensando um pouco aqui sobre qual vídeo que eu iria fazer hoje, né? Faltou um pouco de ideia pra eu falar sobre algum conteúdo do TCG em si. E sobre o Gênesis também, eu pensei, caralho, será que não vai ficar muito maçante a gente ficar falando só especificamente disso e tal? Então, o que eu resolvi pensar? Eu tentei anotar aqui algumas questões sobre alguns decks que eu gostaria muito de comentar. Porque qual é, quando a gente pensa no formato do Yu-Gi-Oh! Gênesis, qual é a primeira coisa uma das primeiras coisas que a galera olha como sendo algo interessante? Por que esse formato é interessante? E uma das coisas é, a gente vê um universo diferente, ou seja, decks diferentes, jogabilidades diferentes e talvez até dicas para o que você pode usar dentro do formato do Yu-Gi-Oh! Gênesis. Então eu anotei aqui quais eram os decks mais interessantes que eu acho pra gente olhar pro formato do Gênesis, não só os decks mais interessantes, enfim, os decks que melhores rodam. E aí as técnicas que a gente pode usar, abordagem de deck. Eu pensei em fazer alguma parada dessa, sabe? Mas aí eu pensei, cara, será? A gente tá com o formato TCG aqui também e tal. Eu pensei também em fazer uma parada com os decks budget em pontos e em preço, pra você comprar e ter os decks, não só pra poder jogar online no DB ou no Ômega. E aí eu cheguei nessa parada que é sobre o que eu vou falar hoje. Hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre as principais opções de deck que você pode jogar de maneira competitiva, tanto o TCG quanto o Gênesis. Ou seja, não é você pegar um Generator pra poder jogar só o Gênesis, é qual deck que você consegue comprar e ter esse deck de maneira funcional pra jogar no Gênesis, mas também ser competitivo no TCG, pra jogar na atual local ou até em um regional. Tem algum deck que dá pra fazer algum tipo de intersecção e você conseguir ser competente nos dois mundos com um único deck, compartilhando o deck entre formatos? Esse é o sonho, porque ao invés de ter um deck pro Gênesis e um deck pro TCG, eu tenho um deck pro Gênesis e TCG. Será que esses decks existem? Hoje eu quero comentar um pouco com vocês porque não são tantos, pelo menos não a nível high level competitivo. Vamos acompanhar porque o assunto é esse. Partiu, então vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu quero só dar uma pincelada aqui por cima, porque eu acho que eu até anotei aqui também sobre ideia de vídeo, que eu ia falar sobre o meta do Yu-Gi-Oh! Gênesis e como que tá afunilando até aqui, pelo menos do meu ponto de vista. É óbvio, teremos os torneios aí que vai rolar, né, os YCS, e através dos YCS a gente vai ter alguns resultados sobre os decks. Aparentemente o Joshua ganhou no YCS Lily jogando com o deck de Dragon Ruler, por exemplo, né, um side event lá, porque eu não lembro se ele jogou o torneio Premier, enfim. E aí, talvez a partir daí a Konami faça um reajuste de pontos. Mas tem um meta nesse momento, das melhores opções. Pensei em comentar alguma coisa sobre. Não é necessariamente o que a gente tá vendo aqui, ó. Porque aqui é um torneio que o Farfa fez com 245 jogadores. Eu acho que eu já até comentei sobre esse resultado desse torneio. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que eu comento sobre os primeiros resultados, né, do Yu-Gi-Oh! Gênesis. Tem um vídeo separado falando só sobre isso. E se você olha o breakdown aqui no top, o torneio inteiro, ó, como vocês podem ver, tem o Exorcist muito usado, o Odeon, o Vanquish, o Onomate, o Punk, o White Forest, Lunalight, Generator, Eldritch, Fire King, Archmage, Genesis, Madolche e um montão de deck diferente. Então, não é muito um parâmetro, um paralelo. Afinal de contas, a galera foi jogar pra ver a novidade, o fator novidade do formato. E o fator novidade do formato não é necessariamente o meta do formato, entendeu? Ah, mas não é pra ter meta nesse formato. Sim, vai ter meta nesse formato sim, tá? Não se engane, tem meta sim. E aí, no final das contas, o top 8 foi feito aqui, ó, pelo Megalith, pelo... É o Megalith aqui em cima? Aqui na verdade é o Onomate, né? O deck de Utopia. O Megalith de Ritual. O Punk Gold Pride, que é um deck bem interessante também, tá? O Archmage. Um Odeon. Um Vanquish Soul. Um Rescue Ace e um Generator. Então, beleza, tá aí. Já são essas as opções interessantes de deck que eu posso usar no Gênesis. Beleza. Basicamente aqui já tem
boas opções pra poder usar no Genesis. Ok, mas você não consegue pegar o Generator, o Megalith e levar pra um torneio pra você jogar no TCG. A ideia aqui é a gente comentar sobre os decks que dá pra usar em os dois cenários diferentes. O Generator, risca. O Archmage, risca. O Onomate é um deck muito bom, muito bom. Porém, o Onomate você não consegue performar no TCG, pelo menos não sem usar os Ryzel. E aí é um deck que você não vai ter no Genesis. Porque no Genesis os Ryzel acabam sendo muito caros, talvez não valha tanta pena, é muito difícil e tal. Então, o Onomate pra mim não é um deck desses. Quando eu for fazer um vídeo falando somente dentro do formato Genesis, aí eu listo pra vocês alguns decks que eu anotei como sendo decks bem interessantes e a gente pode debater de maneira separada. Porém, hoje eu quero comentar sobre o que você dá pra usar como intersecção, beleza? E o primeiro deck que eu quero mostrar pra vocês é um deck que eu não sei se foi na cabeça de todo mundo instantaneamente quando o formato do Genesis foi anunciado, mas aí a gente vai falar sobre um deck que tem um custo-benefício bem interessante. Esse deck é o nosso Fire King, tá? Eu tô mostrando aqui na tela pra vocês, pra gente poder compartilhar uma visão dentro desse Fire King aqui, ó, que eu tô mostrando. Ah, mas que deck é esse aqui de Fire King? É o deck do Jin Kabui, que fez top 64, né? Ele ficou entre os 64 melhores jogadores dentro do ICS Lille, que é um torneio que rolou há uma semana atrás. Ele pegou esse deck aqui, levou pra jogar um ICS e ele conseguiu ficar entre os 64 melhores colocados, tá? Claro, não é top 64 necessariamente, porque é só top 8 agora no TCG, mas ele conseguiu fazer um resultado muito bom usando esse deck aqui, tá? O Fire King Jurrak. Lembrando, esse deck ele não existia até pouquinho tempo atrás. Por quê? Porque a coleção que traz o Jurrak pro jogo, esse Jurrak novo aqui, que é que impossibilita que essa engine seja usada, né, o Jurrak Fire King, foi na Monster Mayhem, né, um Battle of Legends Monster Mayhem, que é a mesma coleção que vem o Necroz, o Orkush e tal. Esses decks eles não existiam até pouco tempo atrás. Por quê? Porque eles lançaram isso lá em junho/julho, eu não lembro exatamente quando foi, mas teve problema na impressão e essas coleções não existiam na América Latina nem na Europa, se eu não me engano. Existia só nos Estados Unidos. E aí precisou esperar mais 2 meses pra frente pra coleção ser anunciada e lançada de maneira definitiva. Bom, isso já aconteceu, já foi lançado de maneira definitiva e nós já temos o Jurrak disponível pra usar no TCG. Agora a gente consegue visualizar essa engine jogando. Então o Fire King Jurrak é um deck que eu acho muito interessante. É claro que quando você olha pra essa decklist aqui, que é a decklist que o Jin Kabui usou pra jogar no TCG, ela não vai simplesmente pegar e se aplicar dentro do Genesis, né? O formato, inclusive, do TCG, ele é interessante no quesito deck building, porque olha só pra esse decklist, não tem 50 hand traps, não tem Ash Blossom no main deck dele, não tem uma cacetada de hand traps. Por quê? Porque o formato TCG levou a gente pra uma vibe meio board breakerzinho, sabe? Por causa do meta do TCG, com o Yuumi, com o Mitsurugi, com os Dracotail e tal. Então, a gente foi levado pra uma abordagem de deck que, olha, sinceramente, a gente pode ter um esboço de um deck desse jeito pra jogar no Genesis, porque a gente não vai ter espaço pra gastar pontos em techs. Então a gente vai tirar algumas coisas, né? Mas aqui o grosso do deck é esse e era mais ou menos isso que eu queria te mostrar, beleza? Se a gente for dar uma olhada dentro do Dueling Book, dentro do Dueling Book que caiu aqui, né? Essa porcaria. Aqui dentro do Dueling Book, ó, eu vou tentar editar o deck e vou trocar já pro Fire King. E vocês já tomaram spoiler do que eu vou falar em seguida, né? Puta merda. Mas enfim, aqui tá um esboço de uma decklist que eu fiz pro Fire King, tá? Onde eu gastei 100 pontos cravado. E o Fire King é um deck daqueles que você precisa gastar a tua pontuação na engine. Não dá pra gastar a pontuação nas techs. E aí você acaba precisando usar 3 Kirins, né, que você vai gastar 10 pontos em cada. Tem que usar o frango, pode ser 2 frangos que você usa ao invés de 3, não sei. E a Ulcanix, que é 20 pontos, né. Então, tipo, se você quiser usar Tree-Off de Ulcanix, porque você julga que essa é a parte mais importante, vai ter que tirar um frango e vai ter que tirar um Kirin pra caber uma terceira Ulcanix, tá? É mais ou menos por aí que funciona. E esse deck, ele é um deck que é peculiar, porque você acaba indo pra formas, lugares diferentes do que a gente é acostumado dentro do Yu-Gi-Oh!, como por exemplo, o One Card Play. O One Card Play não é o que cola aqui, tanto que a jogada do frango, como não existe link, é tudo muito mais difícil, é muito mais custoso, e eu nem sei se essas techs estarão bem alinhadas de fato. Talvez precise de mais Circle, de mais Skyburn, tal Circle principalmente, sabe? Pra ter formas de eu jogar os meus bichos do campo pro cemitério e pegar quem tá no cemitério pro campo, porque não existe princesa
pra você poder invocar, entendeu? Então, é bem complexo, cara. Mas os Jurrak, eles não têm custo e eles te ajudam a ter uma diversidade de como você vai interagir com o oponente, podendo ser, inclusive, hand trap. Eu tentei separar, inclusive, aqui, ó, um replayzinho pra gente poder dar uma olhada. Bem simplão, tá? Onde a gente vai voltar com as cartas pro deck. E aí você pode ter jogada que você faz aqui, ó. Você pode ter combinações de cartas que estourem fogo, tá? Você pode ter combinação de cartas que estourem fogo, porque o objetivo é fazer isso com o Jurrak Megalo. Se você não conhece o efeito do Jurrak Megalo, que é esse bicho aqui, por que a gente usa ele dentro do deck de Fire King, é que ele diz o seguinte: se esse monstro é destruído, né, por batalha ou por efeito, você vai poder mandar um Jurrak do deck ou extra deck pro cemitério, exceto o próprio Megalo. Um efeito muito simples, muito idiota, mas vocês vão entender o porquê. E todas essas cartas, ó, interagem com o Megalo. E o que isso dá pra gente? Eu vou pegar um exemplo como se fosse hand trap, tá? Sabe, como você tem uma engine que tem hand trap e você pode interagir com o oponente? Essa é a combinação que te deixa fazer isso. Então, supondo que o cara começou a jogar, tananã, e eu tô jogando com o meu Fire Kingzinho, e eu comprei Kirin alinhado com Megalo, que deve acontecer um número pequeno de vezes, mas tem uma porcentagem pra isso rolar. Olha o que dá pra fazer. Você pode dar efeito do Kirin, que vai entrar de maneira quick, né, na main phase, estourando um fogo da mão ao campo, e aí você invoca o Kirin da tua mão. Pum! E agora, o Megalo foi destruído. Efeito Megalo, ele vai jogar um Jurrak do deck ou extra pro cemitério. E Dump Jurrak Astero. Ele não vai ser feito o Synchro Summon dele aqui, basicamente a gente vai usar pelo efeito do cemitério, que é um efeito Quick, e você pode banir 2 dinossauros. Não, você pode banir 2 Jurraks do teu cemitério, incluindo o próprio Jurrak Astero, que é esse Synchro. Então eu vou banir o Astero e o Megalo, e aí se eu fizer isso, eu consigo invocar um Synchro como Synchro Summon. Isso é tratado como Synchro Summon. E eu vou invocar o Jurrak Meteoro, tá? Esse bichão boladão de amor aqui. E ele diz que se ele é Synchro invocado, lembrando, o efeito Jurrak Astero trata isso como Synchro Summon, então ele diz que ele é Synchro invocado, você vai poder destruir todas as cartas do campo. Então, em determinado momento, você estoura a porra toda. É isso aí. E se acontecer, o melhor cenário possível, o Nuts do Nuts, é que esse Kirin destruído, se você tiver um Fire King na mão, vamos supor que eu tenho um frango aqui, eu ainda trigo o meu Kirin, que vai poder invocar esse frango aqui da mão, e se o cara tiver sobrado alguma carta, bang, eu mato uma carta dele. O frango já pega o santuário pra trás e eu tô protegendo dessa forma. Isso aqui é num exemplo de hand trap, mas também dá pra você construir a tua jogada de Fire King, estourar esse Megalo e deixar ele ser tupado, jogar o Astero e deixar ser tupado no cemitério. Porque aí isso soma com as tuas interações, né? Como se fosse a princesa, né? Só que a princesa mata um teu e um do oponente. O Astero mata tudo. Beleza? Beleza. Mas pode colar de ser uma interação extra. E o Fire King eu acho que é uma opção bem interessante pra você poder usar no formato do Genesis. E como vocês viram o resultado do Jin Kabui, como ele é um jogador excelente, consegue jogar também dentro do TCG. Eu fui tentar olhar pra ver se tinha alguma questão de preço deles aqui com relação a quanto custa mais ou menos, né, as cartas de Fire King, e aí eu cheguei nesse bagulho aqui, ó, onde nós temos de cartas caras mesmo, lembrando que isso é um deck de estrutura e tal, né, de carta cara mesmo, só tem o Canix, né, cara, mas o Canix, ele teve reprint na Mega Team, e aí o de rota custa R$121. De fato, impraticável, mas se eu botar aqui, ó, o Canix, se a gente procurar pela Ucanix, a Minecraft tá esquisita pra procurar carta hoje, eu não sei porquê. Mas enfim, ó, nem tem da Mega Team. Mas ele vai sair na Mega Team, tá? Na Mega Team vai sair essa carta. Inclusive, olhando o preço pela conversão lá da Yu-Gi-Oh! TCG Player, né? Fica R$28,50 se os caras fossem fazer o preço pelo qual ele é vendido lá fora. É claro que não vai ser, mas se a carta normal aqui era de R$120 e você passar a pagar R$30, 35, 40, 50 na Ucanix, 150 o trio já passa a ficar bem mais tranquilo. E os Jurrak são bem baratinhos, tá? O Jurrak que você for comprar, o Astélio, 5,50, o Meteoro, R$15, e o Megalo, 50 centavos. Então, dá pra tranquilamente você ter isso aqui como sendo deck pra poder usar, tá? Então, esse é o primeiro deck em que a gente consegue usar tanto no TCG, quanto no Master Duel, quanto no TCG, quanto no Yu-Gi-Oh! Genesis, ok? A gente vai falar agora do próximo deck, e esse deck aqui é um deck bem interessante, que na verdade não só ele jogou bem o último torneio, mas ele ganhou o ICS no TCG. Tô falando obviamente do deck de Genesis, cara, e esse deck aqui
do deck de gênios, é o deck de Odion, o deck de Apophis. Esse é o deck que o cara usou pra ganhar o ICS Lily, um ICS de 2.000 e tantas pessoas. O cara usou o deck de Odion barra Apophis, chame como você quiser. E esse deck foi o campeão do ICS Lily, tá? Só cut pra top 8, tem que ser impecável no suíço de 15 rounds pra você conseguir topar e fazer top 8 e ter chance de ganhar o torneio. E o cara não só topou, como ele ganhou o torneio. Esse é o esboço da decklist que o cara usou. É um pouco esquisito esse deck, tá? Diferente dos outros deck de Apophis que a gente conhece e vê por aí, mas o conceito tá aqui, tá? Ele usa a engine de Primate, porque ele tem acesso a esse amarelo aqui, ó. Esse amarelo Thunder, e aí a tua engine de Primate fica on e te dá diversidade de jogada, mas basicamente é um deck de controle, né? É um deck de controle e o controle nem fica tanto assim através das traps. É um deck diferente, mas é um deck de Apophis que o cara usou pra ganhar o ICS em Lily, tá? No side deck dele tem um Reaper, por isso tem tanta carta esquisita aqui no extra deck dele, tá? Mas é basicamente isso aqui, o deck que o cara usou pra ganhar o ICS Lily. Esse deck ele era exclusivo TCG até pouco tempo atrás, né? Agora ele saiu no World Premier Pack lá no OCG e agora vai passar a ser válido por lá também. Mas esse deck ele tem um apego muito interessante. Se você viu que dentro do deck de Fire King todos os pontos são gastos na engine, o deck de Odion Apophis ele é diferente porque a pontuação dele não vai na engine, não tem pontos a serem gastos na engine desse deck, o que é bem interessante. Aqui eu vou trocar de novo para a tela do DB para vocês darem uma olhada mais ou menos no esboço de decklist em que eu torrei 99 pontos só com tech cards. Que tech cards são essa? Bom, Dominus, porque como o deck não usa os atributos que tem dentro da Dominus aqui, ó, que é Trevas, Terra, Trevas, Água e Fogo. Como eu não tenho nenhum desses monstros, eu posso usar o Dominus Purge de boa. Como eu não vou fazer Summon do Cemitério e tal, efeitos na mão e cemitério, eu posso usar o Song Dominators, né, que aí... Ó, se você ativar essa carta da tua mão, você não pode ativar efeitos de monstro na mão, cemitério e o banimento até o fim do próximo turno, né? Então, ele loca até o efeito do Anubis aqui, mas dá pra você usar o Dominators, tá? Como Hand Trap, ou então com o deck de controle você pode setar. E ainda tem outra Dominus que você pode usar, que é a Dominus Spyro, tá? Essa carta também, ela pode ser usada, porque aí pra ela poder vir como Hand Trap, o cara tem que ter dado efeito na mão ou no cemitério. Aí você pode ativar ela, escolher um monstro que o controle de controle voltar pra mão, é isso, e aí você fica locado de Light Dark, não pode ativar Light Dark, mas tudo bem, porque o meu deck não é de Light Dark, beleza? Então essas são as techs que você pode usar, e engine que você pode usar, mano, é a engine do próprio deck de Odion, que não tem nenhum custo nas cartas, beleza? E lembrando, eu tô com 99 pontos porque eu botei 2 Nibiru aqui, ó. Você pode tirar esse Nibiru e colocar outras cartas. Como eu tô usando o Dogmatica Punishment de Trap, eu coloquei aqui o Entities também. Então, de repente, isso aí já é ponto a menos que você pode ter no teu deck, beleza? Vai depender de como que você faça a tua deck lixa. Mas, basicamente, na engine do deck, nada tem custo, o que é bem interessante, tá? Ele é um deck full control, mas que a gente consegue fazer uma jogada muito interessante do primeiro. Ele é um dos decks desses que tem essas hand traps que vão tentar baixar o teto do cara e tal, e as traps fazem plus, né? Então o Dominators, se eu tenho trap, ele pega o Purge, se eu tenho um trap no cemitério, ele destrói a carta do cara, então é um bagulho interessante. Se você quiser, você pode usar a hand trap dogmática, né? Aquela menina dogmática que entra da mão e seta o punishment do deck. Dá pra fazer, ela loca o extra deck, mas pra gente não é tão problemático isso aqui, porque é um deck de controle de traps, apesar de ser bom fazer uma fusão aqui e ali, mas vocês já vão entender. Mas basicamente é isso aqui que a gente usa, tá? A engine, como vocês podem ver, é restrita a ter esses monstros. O Sky Prison é uma opção, não tem custo, mas é uma opção de um bichinho que você pode usar. Ele também combina pra você banir o deck com o escorpião. E aí você usa essas trapzinhas aqui, já que a gente tem limitações de tech que a gente pode usar, né? Então, é um deck desses que não tem custo na engine, por isso que ele é interessante. Mas não só isso, o que ele tem que fazer tem que ser bem bom. E de fato é. Se eu trocar pra cá, eu vou dar um exemplo de uma jogadinha que a gente pode fazer, ó. Onde, detalhe, que você pode usar o 7th... Acho que você pode usar o 7th Tachyon pra poder pegar esse Odion, enfim. Então aqui eu tenho uma carta que eu vou setar e o próprio Odion, né? Normal Summon Odion, efeito, busca, pegou aqui uma Treasure Kings, que é a Field Spell. Você ativa a Field Spell e ela seta uma Trap Apophis do deck, você vai setar aqui a Apophis Serpent, e aí eu seto uma da minha mão. Porque se eu tiver duas cartas setadas, o segundo efeito da Treasure pode ser ativado, que é de buscar o monstro que lixa o Temple of the Kings, né? E aí você pega o escorpião. O escorpião vai poder entrar da mão, banindo o nível 10 do deck, e aí você pode banir o próprio Anubis. E no campo, o escorpião pode buscar um Temple of Kings, né? Ou uma carta que mencione ela, uma Spell Trap que mencione ela. Nesse caso eu vou pegar o Temple direto, porque eu já tenho a minha Treasures aqui. O Temple, eu vou ativar ela, e essa carta ela tem um efeito contínuo, que eu posso ativar uma Trap no turno que ela foi setada.
tá? Uma trap no turno que foi setado. Inclusive, ela comba muito bem com Heavenly Sky Prison. Se eu tiver o Heavenly Sky Prison e mostrar, quando eu ativar uma carta setada, o Sky Prison entra e seta uma do deck. Se eu tiver com o tempo ativado, eu posso ativar a trap que vem pelo efeito Sky Prison no mesmo turno. Isso é muito forte. Bom, com isso eu posso ativar a trap no mesmo turno. Essas traps Apophis que a gente seta, elas são traps contínuas que sobem como monstro. E aí tem efeito extra, né? No caso, eu posso ativar uma trap no turno que eu setei. Então eu ativo a Apophis Serpent, que eu tinha setado o deck com o campo, né? E aí a Apophis Serpent sobe como monstro e seta uma Apophis do deck. Aí eu seto essa Apophis aqui. Além disso, a Trap Apophis que vem pelo efeito da Serpent pode ser ativada nesse turno. Então eu vou ativar aqui a Apophis Swamp Date. Ativo ela, subo ela, e aí eu vou fazer um Contact Fusion com as duas Traps monstros para poder fazer a Divine Serpent Apophis. Ela tem um efeito que quando ela entra, eu posso escolher até 3 Traps no meu cemitério, né, Traps Apophis, e eu seto elas de volta. Então eu não perdi essas Traps. Beleza, mas assim, o que significa não perder essas traps? Significa que no outro turno eu posso dar de novo a Serpent, que sobe como monstro, e essa Swamp Date aqui, ó, ela tem o efeito que eu invoco ela como monstro, e na resolução disso, igual a Trap Eldritch, ela faz uma coisa, que no caso da Swamp Date é escolher negar efeito de cartas face-up que o oponente controla, podendo ser Spell, Trap ou monstro, carta face-up, pelo número de contínuo Spell Trap que eu controlo, outras, né, fora a Swamp Date. Então, se acontecer de passando pro oponente, eu subir a Serpent como monstro e setar uma Swamp Date do deck, quando a Swamp Date subir, ela vai ver que tem a Serpent face up, então ela nega uma carta do oponente sem dar alvo, podendo ser Rap's Feather, Lightning Storm, cartas que lidem com os teus back row, por exemplo, tá? Mas é claro que eu posso também, antes disso, ó, usar esse bicho que é nível 6, com esse monstro que é nível 6, e fazer eu vou usar Lars, que é feito com 2 nível 6. O Lars ainda tem... além disso, se você passa do jeito que tava antes, sem fazer o Exceed, né, a fusão, ela diz que quando você ativa uma trap, você vai poder matar uma carta do cara. Então tem interação das traps e mais o monstro que mata uma carta do cara. Se você não quiser e também quiser liberar espaço para as traps, como não pode linkar, você vai fazer o Lars. E o Lars diz que você escolhe uma carta do oponente, face up, e nega o efeito. E aí você tem 3 zonas livres. Significa que no turno do oponente eu posso ativar a Serpent que sobe e seta uma do deck. Você seta a outra Swamp Date. E eu posso ativar as duas. Ativar a primeira Swamp Date que sobe negando uma carta do oponente sem dar alvo. E eu ativar a segunda que sobe negando 2 sem dar alvo. Porque eu tenho 2 outras aqui do lado, ó. E ainda tem o Lars que eu posso fazer pra negar a carta do cara. E quando for para o oponente e ele não conseguir quebrar o meu campo, porque o Odium protege as minhas traps e as minhas cartas de morrerem. Inclusive o próprio Odium não morre. O que acontece é que volta o jogo pra mim e eu faço outra fusão, jogando essas traps fora do campo pro cemitério e ainda eu invoco a fusão de novo. A fusão entra, seta de novo essas cartas, ou então, em algum momento eu posso pegar o Anubis vai descartar, vai poder voltar do cemitério embaralhando as traps, enfim, snowbola de uma maneira muito positiva. Esse deck é bem maneiro e dá pra você usar no TCG e também no Genesis. Se a gente for dar uma olhada, eu fui procurar aqui dentro do Maze of Master, né, que é a coleção que traz esse arquétipo pro jogo, as cartas não são tão caras, tá? Você tem aqui a Treasures, que é 38, então você vai gastar 100 reais no trio mais ou menos. Você tem o próprio Odium, que também custa 30 pau, o que também não é barato, mas dá pra gente fazer um deck com... Ó, aqui você gasta 100 nesse trio, 100 nesse trio, teoricamente, né? Você pode usar um desse cara, ao invés de pra não comprar 3, porque tá 25, pô, tá caro, hein? E aí, nossa, ainda tem que usar as traps, que é 2 traps mais ou menos que você usa. Mas isso aqui é o que tem de caro. O resto é barato, tá? O resto é barato pra você poder fazer o deck, e aí você vai preencher com tech. É claro que você não vai comprar as Dominus pra poder usar, provavelmente, porque as Dominus são bem caras. Mas você consegue compor o deck com outras coisas. O importante é a engine e o deck é interessante em ambos os formatos, beleza? E pra finalizar, o terceiro deck que eu quero comentar um pouco com vocês é o Vanquish. Pô, mas aí o Vanquish é óbvio, nem precisa nem falar, porra, desnecessário tá nesse vídeo. Beleza, irmão, mas é o seguinte... Aqui tá o exemplo de um cara que topou o ICS Lilies jogando de Vanquish Canine. E até então, no TCG, né, óbvio. E até então, o Vanquish Canine tava livre pra você poder usar dentro do Genesis. É claro que não dava pra continuar assim. Então a Konami foi lá e começou a meter ficha, pontos dentro da engine de Vanquish. Significa que pra jogar de Vanquish, você não pode jogar de Canine dentro do Genesis, tá? Não dá pra usar Vanquish Canine dentro do Genesis. Por quê? Porque a Isma tem pontos, custa 20 cada uma. O Noroi tem ponto, custa 10 cada um. O 66 tem pontos, custa 13 cada um. A Reaper tem ponto, custa 20 cada uma. O Vampiro tem ponto, custa 5 cada. Além de ter ponto na Holy Su, que custa 10 pontos, tá? Então é inviável, não dá pra você fazer um Vanquish Canine. Não dá. Eu até tentei fazer aqui, ó, um Vanquish Canine, se a gente for dar uma olhada. É claro, né, que tem que cair essa desgraça.
Até tentei fazer, só vou dar um exemplo aqui pra vocês, de um Vanquish Canine, pra vocês verem mais ou menos o que eu consegui fazer aqui, ó. Que é uma decklist que você consegue usar as cartas Vanquish, todas elas, tudo bem. A Holy Soul custa 10, mas aí já tem 30 que você não pode gastar em Canine. E aí você não pode colocar as Izunas. E aí? Eu posso usar um Reaper, eu posso usar 2 66A, que cada um custa 13, um Noroi e um Vampiro e um 66B, além das contínuas, que é de graça, e a Quick. Tipo, isso é bom? Dá pra você usar? Vale a pena? O Vanquish tem nível 5, que é o Jalong e a Holy, então o 66A consegue baixar eles, com menos dependência de Vanquish. O Noroi pode vir normal sumo e trazer um do deck. Você traz o 66A, o 66A pega o B pega a Spell pega o Vampiro. Se o cara der Rank Trap, o Vampiro entra. Então, você tem liga, tá? Pra você fazer mais Exceed Rank 5. E você dá diversidade de jogada pras tuas cartas de Vanquish. Existe essa possibilidade aqui, tá? Mas você pode pensar que não existe um Vanquish sem os Canine, porque no TCG é isso que a gente vê, né? Só Vanquish com Canine. Porque não tem motivo pra usar o Vanquish puro. Mas já existiu um Vanquish puro em algum momento. Eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, a decklist do Vanquish, que foi o campeão do Continental Europeu, que rolou em 25 de julho. Pô, mas faz muito tempo. Eu sei que faz muito tempo, mas é porque é o momento do jogo em que não tinha Canine dentro do TCG. E como não tinha Canine no TCG, você não podia usar Canine. E aí você usava o Vanquish puro. Tá aqui um exemplo de um Vanquish puro pra você saber que ele existiu sim no TCG. Existiu sim, pra caralho. E aqui era o formato que não tinha vindo de Justice Hunters. Ou seja, Mitsurugi Malice era o meta. E o Vanquish chegou e tomou um espaço legal do formato. É claro que você tem que dar uma olhada nas hand trap, nas cartas que são usadas. Mas é um esboço de um Vanquish puro pra você ver que sim, deu pra desenrolar o Vanquish puro em um formato específico, dependendo da pool disponível. O Vanquish puro é um deck de verdade. E é óbvio que dentro do Genesis, o Vanquish puro também é um puta deck interessante, tá? E aí você pode usar o Vanquish puro sem os Canine. Tem raiva dos Canine porque eles são meta? Então joga com o Vanquish puro, que é algo que dá pra fazer. E se você não gasta ponto no Canine, a engine de Vanquish só tem ponto única e exclusivamente na Holy, que custa 10. O Raizen não tem custo, o Stake não tem custo, nada tem custo. Só a Holy que tem custo, custando 10 pontos cada. E o que você faz? Usa toda a engine de Vanquish, né? Raizen, Madlove, Kaiser, Robô, a Holy, o Jalong e a Pantera. É isso aí, além da spell que você usa, né? E o que sobra de ponto? Os 70 pontos que sobram? Bom, você pode meter ficha no Ash Blossom, no Draw, você vai ter que usar o Crow e o Impulse, né, porque são hand traps de graça e que tem cores pra você mostrar. Nesse deck é muito melhor eu ter monstros do que eu ter spells, por exemplo, né, depende. E aí, de repente, você pode compor o resto do deck com algumas outras cartas. Dá pra usar o 7th Taken pra poder chegar no Raizen, por exemplo. Mas é importante frisar que esse deck não tem one card play. Por isso que eu nem separei, porque se eu tenho o Raizen, eu dou normal summon Raizen, eu pego quem agora? O que eu vou fazer? Nada. Eu posso pegar a Holy? Posso. Se fosse no TCG, normal summon Raizen, pega a Holy, linka o Raizen, faz o Rock pega o Raizen do cemitério pra mão, eu consigo baixar a Holy. Mas falta um Dark pra mostrar, porque a Holy não vai conseguir mostrar cores. Falta cor pra mostrar, entendeu? Se eu dou normal summon Madlove, ele pega Field Spell, beleza, Madlove pega Field Spell busca um bicho. O que eu vou pegar? Eu posso pegar o Boss devolve Madlove, se invoca, compra uma e aí? Depende, o deck precisa de uma combinação de cartas, sabe? Ele é um deck de fato de combo em relação à combinação de cartas. Então não dá pra eu te mostrar a jogada de uma carta, mas é a jogada standard de Vanquish, que é a jogada de utilidade, onde eu vou fazer o Raizen na coluna, eu vou fazer a Pantera na coluna de Spell Trap, eu vou fazer o Kaiser estourar a carta, a Madlove voltar a carta pra mão, e é tudo questão de ocasião. O DB tá enlouquecendo aqui, processando, né? E ele talvez seja o deck mais caro, aí esse sim. Esse é um pouco mais caro do que os outros decks, né? Se você for comprar. Mas se for comprar só as cartas Vanquish, dá pra fazer. Aqui, por exemplo, pesquisando os Vanquish, você vê ó, que o Raizen tá custando 35. Sem pau um trio de Raizen. A Holy custa 88. Beleza. Supondo que você vai meter 90 aí, gastar 300 no trio de Holy e 100 no Raizen. De resto, eu vou gastar... Ih, caralho, o Jalong tá caro pra cacete. Não sabia disso. O Jalong tá caro pra cacete. Ok, então essas são as cartas caras que você vai ter, né? Que é a Holy, o Raizen, o nosso Borges 28. A galera é maldosa, né? Bando de pau no cu. Ok, é caro. De longe é o deck mais caro. Mas enfim, tá aqui a possibilidade de você usar um deck que vai bem no TCG e também no Master Duel. Eu disse que esse era o último deck. Esse é claro que não é o último deck, porque por fim eu ainda tenho pra falar com você sobre o Dracotail. O Dracotail é um deck que ele é bem competente, tá?
dentro do TCG, é claro, é um dos principais decks, apesar do meta ter mudado aí muito em cima do Yuumi e do Mitsurugi, mas ainda é um deck bem competente que dá pra você usar esse Dracoteio, só que aí ele acaba sendo caro, tão caro quanto um Vanquish, tá? Tão caro quanto um Vanquish, mas é um deck muito bom. Aqui tá um exemplo, né, do cara que fez top 4 no ICS Lily, ou seja, torneio high level de fato, tá? 2.000 e tantos jogadores e o cara topou com essa decklist aqui. No Genesis, o teto é mais baixo, você não vai poder usar Tex, porque o deck de Dracoteio, ele gasta toda a pontuação na engine, então Fua, Ashe, Veiler, Belly, Nibiru, nada disso você usa. Nada disso você usa, só que ele é um deck que tem uma... muito interessante, porque ele tem uma engine boa indo primeiro, que faz o básico, mas é muito boa, não dá drop pra Fua, não dá drop pra Multi-Arms, não perde pra uma Hand Trap, e ao mesmo tempo, a engine dele é boa indo segundo, cara, e essa qualidade é muito boa pra você no formato como Genesis, muito boa mesmo, tá? Tanto que você pode montar um deck com uma característica que poucos decks têm, que a tua engine é boa indo segundo, tá? Poucos decks são tão versáteis quanto o Dracoteio. Sinceramente, eu acho que o Vanquish e o Dracoteio são os dois melhores decks do Genesis, junto com o Odeon. E aí são decks que são bons decks no TCG também, tá? O Vanquish não é mais o melhor deck no TCG. O Odeon, claro que não é o melhor deck do TCG. O Dracoteio tá entre os melhores decks do TCG, tá? Então, se o que você quer é desprender o jogo do TCG e do Genesis, beleza, você pode estar achando isso aqui um vídeo horroroso. Porque se a graça do Genesis é você explorar coisas diferentes, ok. Mas eu tô tentando achar a intersecção. E a única intersecção que existe são essas que eu tô te mostrando, tá? Aqui tá o exemplo do deck de Dracoteio, que eu gastei sem cravado, mas pra gastar sem cravado, eu tive que usar só 2 Faimenas, 3 Ketos, 1 Altalion, porque aumentaram o preço dele na última banlist, e 2 Mululu. É isso aí. De resto, você pode usar 3 de tudo. 3 do Rahu, 3 da Luquias, 3 do Pan, 2 da Urgula, porque são os materiais de fusão que você pode usar e que indo segundo são muito bons, indo primeiro setam cartas do deck, cumpre o básico, mas indo segundo é quem tenta desmontar a mesa pra você além do Mululu, o que é muito interessante. O que eu preciso fazer? Fundir. Fundir, tem que fundir. Então, o Rahu, o Keto, o Shadow Fusion e o Poly estão aqui. É claro que o Shadow Fusion, você tem que fundir um Shadow, tem que ter um Shadow. Mas no segundo, você pode dar Shadow Fusion do deck. E aí você pode fazer o Shadow Fusion pra cima de um bicho que compra, um Dragon que desmonta a mesa e uma Ariel que desmonta a mesa também. Quem que eu posso fundir do deck? Bom, você pode fundir com a Frix aqui, ó, que é Light, e você faz uma Construct que joga a carta que falta. É bom, e aí você seta a carta Dracoteio do deck. Ou então eu posso jogar a Urgula, que é fogo, pra fazer uma Grista. O que a Grista faz no campo? Nada. Mas eu joguei a Urgula e conectou jogada e matou back row. Ou então você pode jogar a Pan, que é verde, pra poder fazer a Wendigo, né? E o que o Wendigo faz? Nada. Mas eu joguei o Pan, matei um monstro do oponente e você tem um back row. É muito bom, tá? E aí você acaba precisando usar o Swarm pra pegar a Poly pra fundir com melhor frequência. Mas é um dos poucos casos em que a engine é muito boa indo segundo. O Vanquish também tem uma engine que é interessante indo segundo. Mas como todo ponto vai na engine e as techs são um pouco esquisitas, esse deck é bem interessante. Por que tem Crow e Maester aqui? Porque nesse deck é melhor que eu tenha monstro na mão do que ter spell na mão, tá? Como a engine tem um fator bom indo segundo, você pode colocar alguma attack hard second aqui, mas eu preferi fazer dessa forma, porque é melhor ter monstro na mão pra ser material pra fundir pros Dracoteio, do que ter um Ultimate Slayer aqui no lugar de um Maester, tá ligado? Que é um monstro direto, que pode ser Hand Trap, e se não colar na matchup, eu troco ele por outra carta do cemitério, pelo efeito do Altarion, igual a gente faz com Fua no TCG, tá? Então, esse é um exemplo. Esse deck é bem caro, de fato, não tem nem o que eu te mostrar aqui, mas o último deck que eu tenho pra mostrar, esse é um pouco mais broxante, talvez, é o deck de Luna Light, porque o Luna Light tá aqui como esboço, né, de um exemplo do cara que fez top 32 no ICS Lily, mas esse Luna é um pouco esquisito. Ele fez top 4 no ICS Lima, eu acho, tá? Mas no Genesis ele é um pouco mais esquisito. Apesar de aqui, nessa decklist, você ver poucos pêndulos, só uma Wolf e uma Tiger, mas isso faz total diferença. A Tiger no volume, mas você quer pegar a Tiger em algum momento durante o jogo, mas no volume ela faz diferença, né, no volume de jogadas que eu faço, e a Wolf é pra eu conseguir fundir com qualidade a Liger Dancer, tá? São muito importantes. Sem as duas pêndulos no Genesis, porque não pode usar pêndulo no Genesis, você é obrigado a ter que comprar um Heavy Poly, dá pra fazer, e no segundo isso é muito bom, ou então você vai acabar precisando fazer a jogada via Masquerade, tá? Obrigado a fazer a jogada via Masquerade, que recicla o Poly e funde o banindo do cemitério. Como não tem a Wolf pra banir do cemitério, o Masquerade tem que colar, pegando a Poly do cemitério e fundindo o banindo do cemitério. Ainda é uma possibilidade muito real de jogar via Liger Dancer, mas
é um deck que só tem isso de bom pra fazer. Você não vai usar Bagusca, porque gasta ponto, só tem isso de bom pra fazer. E só tem isso de bom pra fazer tomando Kaiju é um pouco ruim. Então eu não acho que o Luna é um bom deck dentro do formato do Gênesis, porque perde qualidade nessas cartas, por mais que o deck jogue e você consiga ver o deck jogar e ganhar jogos, mas eu não acho que ele se encaixe nesse fator. Primeiro que ele nem é tão relevante no TCG. Segundo que eu acho que ele é bem desqualificado em relação aos demais dentro do Gênesis também. Apesar de sim ser um bom deck, mas é basicamente isso aí que existe. O vídeo foi muito mais longo do que eu imaginava, mas eu espero que você tenha gostado. Diz o que você achou e quais decks você tá achando mais interessante de ver no Gênesis. Se faz sentido você se preocupar em um deck que seja bom no TCG e também no Gênesis, ou se foda-se, a partir de agora eu vou comprar um deck pra usar só no Gênesis. E se tiver algum torneio de TCG que eu vou jogar, aí eu compro um deck separado. Tá tranquilo. Eu tenho o VW aqui que eu posso usar. O VW que eu posso usar pra jogar o Gênesis. O Invoke de Shadow que eu posso usar pra jogar o Gênesis. Dá pra jogar com esse deck no TCG? Não dá. Se eu for jogar o ICS do Brasil, eu tenho que comprar um deck totalmente novo. Porém, se eu tivesse um desses decks, eu poderia levar pra jogar o Gênesis e também pra jogar o ICS. E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais, meus amigos. Tchau, tchau.